só para fazer um convite, eu sou coordenador da Câmara Técnica de Planejamento do Comitê do Sorocaba e do Tietê. Eu sou o nome André, sou professor da UFSCar do campus aqui de Sorocaba. E a nossa próxima reunião do comitê é dia 12 agora de dezembro, vai ser em Votorantim, no Sesc de Votorantim, às 14 horas. Eu não vou poder ficar à tarde para os debates, mas eu gostaria que vocês levassem depois essas cartas para serem faladas no comitê, né? Porque o comitê é um fórum que discute muito essa questão da água, continua discutindo, e a gente vai ter também no começo de janeiro, mas no final de janeiro, uma reunião que vai discutir os planos de contingência para 2015, que todo mundo já está sabendo que 2015 vai ser um problema sério. Aqui na região não é só Itu que tem problema de água, Sorocaba está com problema, Piedade, na verdade quase todos os municípios da nossa bacia estão com problema já esse ano e provavelmente vão ter problema o ano que vem também. Certo? Então é só isso, é só fazer um convite a todos para participar. A reunião é pública e aberta, acontece. As reuniões do comitê acontecem mais ou menos a cada 3 semanas e tem as reuniões das câmaras técnicas que também são públicas, abertas, e esperamos que vocês possam participar, porque a gente está com dificuldade de juntar a sociedade civil em todas essas reuniões. Muito obrigado. Obrigada, André. Agora o José e depois o Danilo. José Prado. Oi, pessoal. José Prata, Brasil pelas Florestas, presente? Contra os agrotóxicos pela vida e o coletivo Curupira, presente? Eu penso que o capital está no bico do corvo e avança nos últimos recursos naturais escassos. Eu penso que o modelo econômico neocolonial, exportador de commodities, minerárias, energéticas e agropecuárias, é mais do que insustentável, é suicida. Aliás, o pitoresco Ike Batista, junto com a Anglo American, agora instalaram um mineroduto que capta água lá no Mato Dentro, em Minas Gerais, e despeja no oceano. Mais uma brilhante ideia. A conta não fecha nunca, pessoal, porque exportar tonelada de minério e soja para importar tonelada de telefone nunca vai dar certo. A bancada ruralista teve o apoio dos comunistas oligofrênicos e mutilou o Código Florestal. E agora está destruindo os últimos mananciais. Então ficamos assim. A empreiteira financia o candidato e o deputado libera o Xingu para as empreiteiras. E depois libera o Tapajós também. E só nos resta, na minha opinião, a gente se organizar, porque, como diria o Raulzito, né, os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Obrigada, José, Danilo e depois, por último, o Alexandre. Olá pessoal, eu sou o Danilo, sou do Coletivo Rua. Eu gostei muito das falas da mesa, né, que bateram muito na questão da gestão, do planejamento da água, enfim. E eu queria explorar um outro lado, outra questão, né, que vai muito além da esfera estadual, né, que era, inclusive, colocar esse questionamento para a mesa, que é o modelo econômico e o modelo de desenvolvimento econômico que o Brasil vem adotando nos últimos tempos, né? Que privilegia o agronegócio, né, que o agronegócio a gente sabe que ele devasta grande parte das florestas, e também a pecuária, né, para a produção do gado, né, enfim. E isso tem um impacto muito grande, não só no desmatamento, mas também isso influencia, enfim, na questão do regime de chuvas, né. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, né, e também sobre algumas políticas que o governo federal vem adotando, como, por exemplo, a aprovação do último Código Florestal, né, que também é um ataque direto a nossas florestas e, inclusive, é um dos fatores que ocasiona um dos crises da água. Muito obrigado. Obrigada, Danilo. Agora é o Alexandre, nosso último inscrito, a gente volta para a mesa rapidinho. Alexandre?
Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre. Enfim, eu passei, como todos, vários que estão nessa sala aqui, pela crise da água de maneira bem intensa. Em especial, a minha residência ficou 121 dias sem água. 121 dias, isso mesmo. Enfim, eu faço parte também do Observatório Social do Brasil, que é uma associação de cidadãos indignados que, de alguma maneira, transformaram essa indignação em atitude. Então, a gente tem acompanhado a questão da água desde o início do ano, de 2014. Acompanhando, inclusive, e estudando o contrato de concessão. Então, alguns pontos importantes é a falta de transparência e acesso a essas informações. Há uma obra na cidade de 95 milhões de reais, que na realidade é uma canalização, que é o que eles chamam de parque linear. A gente não tem acesso a esse projeto. A audiência disso é pública, mas não tão pública. Outro item importante, que esse projeto na realidade é um projeto que espanta água, numa cidade onde a necessidade de água é extremamente crítica. Isso é bastante importante. A gente, ao longo desse período, tem feito diversos requerimentos para acesso à informação, e essas informações não têm ocorrido. E que bom que me espantou, inclusive, quando eu vi uma fala da Malu Ribeiro no site tu.com, quando ela diz sobre a represa do Piraí como uma solução eficaz. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para ela, o quanto ela pode ser efetivamente eficaz, e junto disso, se na realidade ações no sentido de otimizar essa utilização de água não seriam talvez mais eficazes do que obras faraônicas. Porque obras faraônicas, às vezes, é a solução vendida de um problema que às vezes foi gerado. Então é sabido que obras grandes no Brasil, o que elas acontecem, e isso é perceptível em diversas dezenas de obras que acontecem por todo o Brasil. E talvez essa represa, considerando inclusive o impacto ambiental e até da fazenda que seria alagada, onde é um patrimônio histórico. Obrigado. A gente vai devolver agora a fala para os componentes da mesa, de forma que todo mundo responda a todas as questões abordadas aqui. Eu vou fazer a mesma ordem que a gente abriu, portanto, eu de novo. A galera tá tudo bem, confortável. A galera quer fazer o contrário. Quem quer começar? Malu? Maru? Maru. A maioria das questões aqui está muito com a Malu, então até que a gente ganhar tempo. Só queria ir na linha do que o Danilo falou, que eu acho que se reflete em várias outras falas. Sim, acho que a gente está num modelo que é aquele modelo acelerando perigosamente contra o muro. E o muro está chegando. Né? Eu acho que a gente tem aí um início, talvez com essa crise, para um aprendizado em São Paulo, para um aprendizado em outras cidades, e que, na minha opinião, ele começa um pouco olhando aquelas 3 prioridades. A gente precisa de um plano de contingência para como é que nós vamos lidar com o ano que vem está aí. A gente precisa ampliar as ações de economia de água e ampliar ações de garantia de água em situação de emergência, principalmente para aqueles que vão ter menos condições de conseguir garantir água de outras formas. E precisa começar a recuperar as fontes de água imediatamente. Então, isso é isso que eu queria agradecer. Então, vamos lá. Eu vou montar 3, 4, aqui na Olha, gente, eu vou juntar 4 aqui que estão no bloco da situação local, no conflito aí de usos entre o uso público e o uso privado. Em relação principalmente ao maior usuário de água do município e da bacia do Médio Tietê, que é a indústria de bebidas, hoje Brasil Querido. Não há a menor dúvida para ninguém, está na Constituição brasileira, de que a prioridade do uso da água é o abastecimento humano e a dessedentação de animais. E que, no caso de escassez ou conflito, prioriza-se esse uso. Porém, historicamente no Brasil, desde 1903,
a prioridade do uso da água, o usuário que domina o sistema todo de uso de água até hoje no Brasil é o setor elétrico. Nas disputas todas de brigas pela água, inclusive porque não se quer que monte comitê de bacia na bacia amazônica, é para se tomar decisões de implementação de hidrelétricas. Vejam, Itaipu Nacional veio antes da Constituição de 88. As barragens da CESP, que mudaram completamente o leito do Rio Tietê, vieram antes da Constituição de 88. A indústria de cerveja no município de Itu também veio antes da Constituição de 88. As do Rio Juquiá não. As do Rio Juquiá vieram também do setor elétrico, mas para usuários privados, para gerar energia elétrica para a CBA e para a indústria de alumínio na cidade de alumínio. Então, o setor econômico, embora a nossa Constituição de 88 garanta a prioridade dos usos, e ela ainda não fala diretamente do uso ecossistêmico e não tratava o acesso à água como um direito humano, que só foi reconhecido pela ONU em 2010, há um conflito de gestão. Mas aqui, no caso de Itu, a indústria de bebidas, que tem outorga de todos os seus 24 poços, são 24 poços de água mineral são 14 poços de água mineral e os outros, totalizando 24, de água não mineral, todas do aquífero Tubarão, que é um aquífero que pega uma parte dessa região, poços profundos, todos têm outorga, estão com licença, a indústria trata os efluentes, devolve uma água de reuso para o rio Itaim, Iguaçu, que é efluente do Tietê, com uma qualidade que poderia ser utilizada para uma infinidade de coisas. E, portanto, não disputa a captação dessas águas subterrâneas com o município de Itu. A cidade abastece a população com mananciais superficiais e complementa esse abastecimento com água subterrânea em poços localizados dentro do condomínio Terra de São José, que está aqui atrás, Terras 1 e Terras 2, e dessa outra região que vai para a bacia do Tietê, que permite captação de poços, porque foge da laje do Varvito, que dificulta o uso de água subterrânea aqui em Itu. Os poços de água da Brasil Quirim estão no sentido que é Esquincarol, no sentido do aquífero Tubarão, já saindo da zona de transição geográfica, indo para o sentido de Porto Feliz. Então não há, a Brasil Quirim está pegando uma água e por isso Itu está ficando sem água, está drenando a água, não. Até porque se isso acontecesse, ela teria que abrir mão, mesmo tendo licença, outorga, etc, para pegar. Eu estou juntando 3 perguntas, tá? Sim, não, mas isso eu já falei de cara. A Constituição brasileira garante isso, a prioridade do uso da água. Só que as pessoas aqui, a outorga é uma concessão que pode ser cassada a qualquer momento. Não é a pessoa não é dona da água. Quem tem uma outorga... Não, mas peraí. Deixa ela terminar a defesa. Né? Calma, galera. Não, gente, vamos responder, peraí. Mais amor. Gente, eu não tenho nada a ver com a Esquincarol, não estou defendendo a Esquincarol. Estou querendo falar para vocês do ponto de vista técnico e legal como é que se dá uma outorga de uso da água no Brasil. Isso é lei. Se faltar água para a população e fosse calamidade pública que o prefeito de Itu não quis decretar, estaria indo lá e pegando toda a água da Esquincarol. Não foram fazer isso por uma opção que não cabe a mim. Segunda questão, a SOS Mata Atlântica não tem nenhum dinheiro da Brasil Quirim, não é uma extensão verde da Brasil Quirim. Pessoal, desculpa. Não destina dinheiro. Não, eu tenho que responder isso. Claro, mas 1 minuto, por favor. Pessoal, Tem que responder. peço desculpa atrapalhar sua fala.
Eu peço que vocês tenham respeito, a gente está aqui numa mesa, vocês tiveram a possibilidade de intervenção. Eu já disse, desculpa, deixa eu falar, por favor. Por favor, deixa eu falar. No período da tarde, nós teremos amplo espaço para debate, nós temos apoio, nós temos divergência, a gente precisa ter isso em mente. Estou pedindo, a Malu vai terminar a fala dela, nós teremos muitos debates à tarde. Por favor, respeitem a mesa. Obrigada. A SOS Mata Atlântica tem uma cessão, um comodato de cessão de uso de uma fazenda de 590 hectares que pertencia à família proprietária do Grupo Esquincariol. Esta fazenda, cedida para nós há 7 anos, foi utilizada para a implantação de um centro de experimentos florestais, onde nós temos nossos viveiros, estamos promovendo a restauração florestal. Temos um viveiro lá com capacidade de 700 mil mudas anos, de mudas para doação de restauração. E nesses 7 anos, aquilo era um pasto. Nessa fazenda que a Esquincariol capta a água do reservatório, do lago que tem lá, são 2 lagos para uso doméstico da fábrica. Era um pasto, não tinha nenhuma remanescente florestal em 590 hectares. Eu convido vocês a visitarem esse centro de experimentos. Em 7 anos que nós estamos restaurando a Mata Atlântica lá, o volume de água subterrânea aumentou em 20% e o volume de água superficial em 10%, mesmo nessa estiagem. Isso comprova, técnica e cientificamente, o tempo que a Mata Atlântica exerce, que a restauração florestal exerce para devolver água para os ecossistemas. E isso prova, que é o que nós temos dito sempre, que o problema de Itu não é de falta d'água, é de má gestão. A iniciativa privada, não só a Esquincariol, mas a indústria metalúrgica, amarram na última pergunta. Eu vou passar um pouquinho do tempo, porque foram 4 perguntas diretamente feitas para mim, então 1 minuto cada uma. Vários setores usuários privados usam água e pagam para o Comitê de Bacias Hidrográficas do Sorocaba Médio Tietê o valor da cobrança pelo uso da água, que o usuário urbano não paga e a agricultura também não paga. Então, há um retorno da cobrança pelo uso da água. Isso é a legislação estadual, há um retorno da cobrança pelo uso da água, que vai para o Comitê de Bacia, e o Comitê de Bacia deveria devolver em projetos que são captados pelo FEIDA. Essa é a regra, é a lei, não fui eu que fiz a lei. No Centro de Experimentos Florestais da SOS Mata Atlântica, o dinheiro das árvores plantadas não vem da Brasil Quirim, não somos extensão verde da Brasil Quirim, e o nosso compromisso com a cessão da área feita pela família Esquincariol é de que seja transformada em RPPN, na primeira RPPN do município de Itu, na bacia do Médio Tietê, com 590 hectares de Mata Atlântica, e a gente devolve isso para a bacia. Com relação à questão geral que o Danilo colocou, extremamente grave, do Brasil nesse retrocesso de legislação, nessa esquizofrenia que a gente vem assistindo com o Código Florestal, de passar por cima dos sistemas de gestão, da tomada de decisão, esvaziamento de comitês de bacia e etc. Eu só chamo a atenção para uma questão extremamente grave, que é a PEC 215. É um projeto de emenda constitucional que impede a criação de áreas indígenas, a regularização de áreas indígenas e a criação de unidades de conservação pelo governo federal, e remete isso ao Congresso Nacional. Nunca mais, se isso passar, nós vamos conseguir criar uma unidade de conservação no Brasil. Isso é extremamente grave, e a votação só não aconteceu no dia que a Marúcia e eu estávamos lá, na audiência pública da água, porque o interesse dos deputados era a emenda do orçamento, que deu R$700 mil para cada um. Do mesmo jeito que está acontecendo agora em São Paulo, o Legislativo, o Poder Legislativo em todas as instâncias, desde o Senado às câmaras municipais, está distante da realidade, da necessidade da sociedade, e a água, em que pese a crise, não entrou na agenda política eleitoral brasileira. A água não foi tratada como uma questão estratégica, independente das posições que vocês tenham contra grandes ONGs, ou com quem a gente faz parceria ou não. Agora é o momento da sociedade civil dar as mãos, porque a crise é gravíssima do ponto de vista ético, institucional e moral no país.
nós, ao discutir a questão do Código Florestal, que é inconstitucional, está sob júdice no Ministério Público Federal, ficamos ouvindo dos bastidores que não adianta a gente falar de lei de inconstitucionalidade, porque o ministro do Supremo Tribunal já falou para os ruralistas que sentou a tomada de decisão judicial nessa ação direta de inconstitucionalidade e não vai julgar o agronegócio que corra nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, no país inteiro, para mudar o que eles querem, que não conseguiram no Código Federal, porque não vai julgar a ação de inconstitucionalidade. E, por fim, a última questão que foi colocada aqui do Vale do Ribeira, que é uma bacia produtora de água, cujos políticos desse estado, infelizmente, sempre olharam e chamaram de cinturão da fome, de região de pobreza, sempre foi explorada e trouxe doenças de ocupação trabalhista, usos gravíssimos de contaminação por chumbo, por carvão, enfim, o remanescente de excedente de doenças que deixou no Vale do Ribeira e grandes passivos nunca pagos, é um objeto de luta das nossas ONGs que estão aqui, do ISA, da SOS, principalmente para impedir a construção da barragem de Tijuco Alto. Faz 20 e tantos anos. Por isso que eu comecei dizendo a vocês que quem sempre mandou na gestão da água no Brasil, a gente pode falar melhor sobre isso à tarde, mas quem sempre mandou, quem dita a regra do volume dos reservatórios, no caso do Guandu, do Paraíba do Sul, da Bacia Amazônica, do Ribeira de Iguape, é a ONES. A Agência Nacional de Águas, infelizmente, é enfraquecida, o sistema de saneamento está esvaziado e a gente é refém do setor elétrico. O leilão de hidroelétricas é posto no cenário internacional, as indústrias compram esse leilão, a autoridade de aproveitamento do potencial hidroenergético, e só depois disso os comitês de bacia, os órgãos ambientais ficam sabendo, aí já é tarde para tratar da outorga. Então precisa rever a lei, né? Eu vou concluir, e a SOS Mata Atlântica está aberta. Quem quiser saber quais são as outorgas da Esquincariol, isso também está na internet, no site do DAE, é só puxar lá. E se quiser questionar, pode questionar, a gente ajuda. O nosso objetivo não é a privatização da água, a gente é contra a privatização da água, veemente, mas a gente é a favor da floresta e contra o desmatamento. Eu vou tentar ser concisa e usar só 5 minutos, até porque eu estou com fome, imagino que vocês também. Vai rolar ampla de debate no segundo momento, depois do almoço. Quero cumprimentar os compas do Levante Popular da Juventude, em especial Neto, Josué e Daniel, que comporam as lutas aqui de Itu. Quero cumprimentar a galera do Observatório Social de Itu, André, Alexandre, Renata, Felipe, que comporam as lutas pela água aqui de Itu. Quero cumprimentar o Serginho do Fora do Eixo, que compôs a luta da água aqui em Itu. Quero cumprimentar a galera do Sol de Itu, que compôs a luta da água aqui de Itu. Quero cumprimentar a Dona Maria Isabel, uma dona de casa, que compôs a luta da água aqui de Itu. E depois desse momento de tensão, eu quero tentar corroborar no sentido de que a pluralidade da construção dessa Assembleia foi a pluralidade da construção da luta da água que a gente enfrentou aqui em Itu. Porque a água é um direito tão essencial que afetou sobremaneira todo mundo. E a gente teve que aprender a conviver, todo mundo, dentro das suas diferenças ideológicas, na rua, e se respeitar. Eu não estou dizendo que a gente não pode discordar, o objetivo é esse. A gente está aqui para contrapor ideias e chegar a conclusões. Mas a gente tem que aprender a conviver com a pluralidade, salientando que há muita aqui, hoje. A gente estava até conversando ontem sobre a dificuldade de construir isso daqui. E aí eu quero falar sobre algumas coisas aqui de Itu, indo de encontro com a fala dos companheiros. Sim uma preocupação aqui de toda a população ituana e também do movimento que vai parar, que os meninos fizeram parte, o uso industrial da água e a sua má gestão.
mas também eu quero colocar duas questões do debate. Primeiro, a gente tem que construir ações para a água para o estado todo. A gente tem que pensar em Itu, no sistema Cantareira, no interior adentro, no litoral e todas as suas várias administrações. Falo várias administrações porque aqui Itu, por exemplo, é 100% privatizado, ao contrário da Sabesp, mas diferentemente da Sabesp, que é 50-50, 50% do Estado, 50% privado. Salto aqui do lado, que teve uma situação de água confortável, é municipalizado, eles têm lá sais. Então são sistemas de gestões diferentes, de bacias diferentes, e gente que vai ficar em situação de água diferente, e a gente está discutindo água para todo mundo. Qual é a segurança hídrica para o Estado? São todas os reservatórios batendo 35%, 45%? E outra questão que a gente tem que debater é de quem é a água? Isso é uma questão que me incomoda muito. Debatendo Brasil Quirim e Águas de Itu, que é a empresa concessionária, e os donos dos poços artesianos e todas as outras indústrias que usam água. De quem é a água? Se eu furar um poço artesiano no meu quintal e tiver outorga legal, como aconteceu aqui em Itu, a galera cobrando R$45, R$30 para você encher ali uma caixa d'água de 1.000 litros no poço do vizinho. De quem é a água, gente? Então, se eu tenho um poço na minha casa, no momento de escassez, eu tenho direito de explorar, porque esse é um micro do macro. A gente está aqui pautando a Brasil Quirim, mas eu queria que a gente pensasse num todo. A gente tem que discutir soluções profundas, passando, que eu encaro pessoalmente como prioridade aqui para o Itu, que é a privatização da água. O sistema da água ele tem que ter participação popular, ele tem que ser público. A gente acha um absurdo aqui a água ser concedida 100% e a empresa concessionária sequer nos dá satisfação. A gente não sabe quando vai ser a próxima vez que vai chegar água na torneira da nossa casa. A gente não sabe, por exemplo, por que não foi pego a água da Brasil Quirim. O que a gente tem que fazer para pegar a água da Brasil Quirim? Lá de balde? Sabe? Então a gente tem que discutir gestões, a minha opinião. A gente tem que discutir sim a Brasil Quirim e todas as indústrias que exploram os recursos hídricos, e a gente tem que discutir a gestão da água, na minha opinião, tá? Eu quero encerrar com uma reflexão que a gente chegou aqui. O pior problema da água em Itu foi o tratamento da água como mercadoria, porque as empresas lucraram bastante, principalmente com a escassez, porque o valor da água subiu e muito no supermercado. Então, pra gente, água não pode ser mercadoria. Vou ser rápido aqui, vou responder uma questão que foi feita diretamente a mim pelo Luiz. É o seguinte, essa questão que eu disse do uso consciente da água, é importante a gente deixar claro que tem uma diferença entre defender que a população economize água e faça um uso consciente dela, do que restringir o consumo para as suas necessidades mínimas. Então a quantidade de água é mínima para que as pessoas sobrevivam, façam a sua higiene, cuidem da limpeza da casa, tem que ser garantido, isso é o mínimo. Tá certo? O que nós estamos falando é de eventuais desperdícios. Então a gente corre o risco de responsabilizar a população pela crise da água e nós sabemos que ela não é a culpada. Então eu quero deixar isso bem claro. Alô, alô? Bom, a outra coisa é o seguinte: o nosso ponto de partida tem que ser que a água ela tem que ser prioridade para consumo humano e para dessedentação animal. Ponto. Depois, né? Não, tudo bem, está na Constituição, mas nem tudo que está na Constituição, a Malu está lembrando aqui, é respeitado. Então, a gente tem que fazer, a gente tem que se organizar e fazer pressão política para que o que está na Constituição seja garantido. Outra coisa, nós precisamos discutir sim, se não é o caso, de caçar determinadas outorgas para garantir o abastecimento público.
certo? E mais, eu acho que essa Assembleia deveria aprovar que todos os mananciais, inclusive os subterrâneos, fossem declarados de utilidade pública. Para aí a gente discutir, aí sim nós vamos poder defender a prioridade do uso da água para consumo humano. A outra coisa, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo está virando uma verdadeira 25 de março, é um festival de empreiteira. Eu tenho amigos que trabalham lá que me dizem, todos os dias, cada um querendo vender uma alternativa mágica para resolver o problema da crise da água. Um monte de obras sendo feitas sem licitação, sem outorga, tá virando uma verdadeira bandalheira, né? A outra coisa, quando eu falei aqui que nós precisamos ter transparência e participação, é pelo seguinte: vocês entram no site da Sabesp, no dia 5, ontem, né? O Alto Tietê estava oficialmente com uma disponibilidade de volume de 5,1%. Tem uma nota do DAE aqui que diz que, na verdade, está escrito aqui, depois eu posso mandar a nota para a organização desse evento, que a nota termina assim, ó. Pode-se deduzir, então, depois de uma série de considerações, né, que não existem mais que 3,5% de volume, entre parênteses, realmente útil no sistema Alto Tietê, bem menos que os 3,5% oficiais. Está aqui, ó, é uma nota do DAE, onde está escrito isso aqui. Então você entra no site da Sabesp, está lá que tem 5,5, e não tem, e está aqui no órgão do governo do estado, que dá outorga. É brincadeira, né? A outra coisa é o seguinte, eu acho que nós temos que aproveitar, eu sei que a Sabesp, ela não é a pauta, mas como é uma empresa importante, que abastece 62% da população do nosso estado, nós temos que cobrar sim, né? Nós estamos falando, para encerrar, de uma empresa que teve um lucro de 1 bilhão e 900 milhões em 2013, 1 bilhão e 900 em 2012, até o terceiro trimestre desse ano aqui, com crise e tudo, já tinha um lucro de 871 milhões de reais. Estamos falando de uma empresa que teve uma receita líquida de 11 bilhões de reais em 2013. Estamos falando de uma empresa que distribuiu 4 bilhões de reais de dividendos de 2003 a 2013, né? É dessa empresa que nós estamos falando, entendeu? Então, bem disse a Andréia aqui, não se trata de falta de dinheiro, falta de opção política. A opção política que tem sido feita nesse estado não é a opção política de garantir água para a população. E por fim, eu acho que nós temos que aproveitar essa onda. Aproveitar que as ações da Sabesp estão em queda para reestatizar a Sabesp. O governo tem que aproveitar que as ações estão embaixo, o governo recomprar as ações da empresa e a empresa voltar a ser pública do povo desse estado. É isso aí, muito obrigado. Bom, para encerrar aqui esse último momento, desse grande primeiro momento que a gente teve aqui, eu acho que uma das coisas que eu também aprendi na graduação, eu falo bastante da minha graduação porque eu sou recém-formada, né? Dá pra ver aqui pela minha cara que eu sou bem novinha, mas acho que tive ensinamentos importantes aí durante a graduação. E o primeiro deles é que problemas complexos, como esse que a gente está passando, eles têm soluções complexas, né? Então, é difícil a gente dizer que existe um único fator para essa crise, seja só o desmatamento, ou só a gestão, ou só a seca. Deu para a gente ver, através dessa mesa, que essa grande crise que a gente passa, que não é só em Itu, não é só na região metropolitana de São Paulo, é no estado como um todo, ela é resultado de uma série de fatores combinados. E, por esse motivo, eu acho que essa Assembleia aqui ela é muito importante, porque ela conseguiu, é um esforço muito grande nosso,
de estar nessa assembleia, né? Essa assembleia contém movimentos sociais, contém coletivos, contém ONGs. Então, a gente tem que se aproveitar dessa grande riqueza que a gente tem aqui e conseguir bons resultados a partir dessa grande diversidade que a gente tem aqui, para que a gente consiga ter ações em diversos setores. Se cada um, dentro do seu movimento, dentro da sua ONG, dentro da sua instituição, conseguir repercutir o que a gente tirar dessa assembleia, vai ser excelente. Então, acho que a gente tem que ter muito essa questão em mente, né, dessa grande riqueza que a gente tem aqui. E não perder de vista que, mais uma vez, né, como o Edson acabou de reforçar aqui, que essa crise que a gente passa é uma crise política. Então, se a gente quiser resolver essa crise de verdade para valer, são soluções políticas que a gente tem que dar para ela, né? Como, por exemplo, a pauta da restatização, como, por exemplo, firmar um documento que seja veementemente contra as privatizações, contra a mercantilização da água, que priorize a água para o uso humano. Então, acho que a gente tem que ter bastante isso em mente, né? E peço, mais uma vez, a gente tem aqui um grande número de organizações, né, de diferentes setores. Eu peço mais uma vez que os companheiros tenham isso em mente e que não percam respeito, por favor, para que a gente possa conseguir ter um saldo positivo dessa assembleia. É isso, obrigada. A gente vai encerrar essa primeira rodada, vamos pro almoço. A gente tinha um hangout com o Oscar, lá de Cochabamba, da Água da Bolívia, previsto para essa primeira rodada, mas a internet não colaborou muito, o tempo se estendeu, então a gente vai ter que cancelar esse hangout. Mas a gente vai exibir os vídeos que ele nos mandou no final das atividades hoje. Vamos almoçar lá embaixo, lembrando que a comida toda de hoje é vegana, o que parece carne não é, tá? Vamos tentar voltar 1h30, a gente tem aí 20 minutinhos para almoçar, para a gente não alongar muito a pauta. Lembrando que são 3 ambientes diferentes na volta, um é aqui,